Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje, ordem econômica e ordem financeira. Nosso ponto de partida vai ser conceituarmos ordem econômica e ordem financeira. A expressão ordem econômica e ordem financeira pode ser analisada sob dois ângulos. Primeiro, sob a perspectiva do artigo 170 da Constituição, que indica que ordem econômica é o conjunto das relações econômicas que se tem no âmbito de um determinado estado, de um determinado país. Já sob o segundo aspecto, nós tomamos por base o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição e também a Lei 13.874 de 2019. Sob esse viés, a ordem econômica é visualizada como complexo de normas reguladoras do comportamento dos sujeitos econômicos, isto é, conjunto de regras, princípios de conformação do processo econômico mediante o condicionamento, regulamentação da atividade econômica a determinados fins políticos do Estado. Então nós temos aqui o conceito de ordem econômica e ordem financeira sob duas perspectivas. Primeiramente, do artigo 170 e, posteriormente, segundo aspecto, artigo 173, parágrafo 5º, conjugado com a Lei 13.874 de 2019. Ordem econômica, portanto, indica o conjunto das relações econômicas que se dão no âmbito de um próprio Estado. Esse conjunto das relações econômicas ele é regulado por regras e princípios previstos na Constituição e na legislação do respectivo Estado. Veja o artigo 170, caput da Constituição. Olha o que diz lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. Aqui a finalidade, o objetivo. Conforme os ditames de justiça social, observados os seguintes princípios. Nós vamos analisar agora os princípios que orientam a ordem econômica. Nós podemos destacar os seguintes princípios. Princípios informadores da ordem econômica. Primeiro princípio, subsidiariedade do Estado. Nós vamos examinar cada um deles. Segundo princípio, igualdade econômica. Terceiro princípio, desenvolvimento econômico. Quarto princípio, democracia econômica. E quinto princípio, liberdade de iniciativa. Vamos examinar cada um deles. Então, primeiro princípio, princípio da subsidiariedade do Estado ou da atuação do Estado. Esse princípio da subsidiariedade, da atuação do Estado, significa que o Estado não deve ser primariamente o agente propulsor da economia, mas deve atuar subsidiariamente, regulando a atividade econômica. Como falado, portanto, subsidiariedade da atuação do Estado indica que o papel do Estado contemporâneo é fundamentalmente o de agente regulador. Regulador, fiscalizador, mas não primariamente
de agente propulsor da economia, reconhecendo que a exploração da atividade econômica cabe essencialmente à iniciativa privada, sob fiscalização, como dito, incentivo e planejamento do Estado. Então você tem aqui os três aspectos da atuação secundária do Estado, não da atuação primária. Cabe ao Estado regular a atividade econômica e não atuar ele próprio como propulsor da atividade econômica. Então a função do Estado é de fiscalização, grife lá, de incentivo, incentivar a iniciativa privada, não ele próprio atuar naquela respectiva área econômica, mas incentivar a iniciativa privada naquela respectiva área. E também contribuir com o planejamento econômico. Temos aqui as três características, como falado, desse papel subsidiário, desse papel secundário do Estado em relação à atividade econômica. Já o segundo princípio, o princípio da igualdade econômica, indica que a atuação, que a atividade econômica deve ser tratada de forma igualitária. Igualitária aqui em sentido material, não apenas em seu aspecto formal, é importante já deixar destacado. A igualdade econômica indica, como falado, que o processo econômico deve ser igualitário. Igualdade aqui, contudo, como dito, em sentido material, não apenas igualdade em sentido formal. Sendo a igualdade em sentido material, é possível que se conceda, por exemplo, a empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras, um tratamento diferenciado. O regime, por exemplo, simplificado de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias. Então aqui você tem o aspecto desse tratamento, possam receber tratamento favorecido, o aspecto da igualdade econômica em seu sentido material. E não apenas no aspecto formal da igualdade. Igualdade econômica, como falado, em sentido formal, e igualdade econômica em sentido material, que permite o tratamento desigual, desde que as situações fáticas justifiquem esse tratamento, sempre como forma de proteger aqueles que se encontram em posição de inferioridade, e não um tratamento diferenciado no sentido de beneficiar aqueles que já se encontram em uma situação privilegiada. Então a igualdade aqui, ela é sempre com a finalidade de você igualar as relações, dando um tratamento diferenciado àquele que se encontra em posição de inferioridade. Agora, o princípio do desenvolvimento econômico. A partir desse princípio, se impõe ao Estado conceber uma política econômica e executar essa política econômica tendo uma finalidade muito clara. Finalidade essa que nós encontramos lá no artigo 3º da Constituição, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, incisos 2 e 3. Vamos até lá? Olha o que diz. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E também o parágrafo 1º do artigo 174. Veja lá. A lei brasileira, estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Então, esse 174, parágrafo 1º, tem que ser conjugado com o artigo 3º, incisos 2 e 3. Assim, o princípio do desenvolvimento econômico ele impõe ao Estado
a concepção, o planejamento e a execução de políticas públicas que assegurem a redução das desigualdades sociais e regionais. Já o princípio da democracia econômica, ele indica que o processo econômico ele deve, na medida do possível, alcançar todos os membros da sociedade, fomentando a atividade econômica, mas principalmente as oportunidades de emprego produtivo. Veja o artigo 170, inciso 8. Busca do pleno emprego. Então nós temos aqui o princípio da democracia econômica, tendo em vista que o processo econômico deve ser democrático, alcançando todos os membros da sociedade, fomentando a expansão das oportunidades de emprego produtivo, fomentando a busca do pleno emprego. Agora, o princípio da liberdade de iniciativa. A liberdade de iniciativa uma vez que liberdade de empresa é caracterizada pela livre escolha da atividade econômica, assim como dos meios adequados para tanto. Não se confunde com a liberdade de concorrência. Então, a liberdade de iniciativa, e aqui o destaque é importante, não se confunde com a liberdade de concorrência. Então, a liberdade de iniciativa significa a livre escolha, portanto, liberdade de escolha da atividade econômica que vai ser desenvolvida e também dos meios adequados para desenvolver essa respectiva atividade. Não se confunde com livre concorrência, liberdade de concorrência, que indica livre disputa pela clientela. Então, liberdade de concorrência não indica escolha da atividade econômica, mas sim a livre disputa de clientela, baseada na economia de mercado, que também é garantida constitucionalmente, desde que afastada da concorrência desleal para a produção, distribuição, circulação e consumo de riquezas. Vimos, então, aqueles principais princípios da ordem econômica. Vimos ainda que cabe ao Estado a regulamentação, a fiscalização, planejamento, fomento. Em regra, não cabe ao Estado atuar diretamente na atividade econômica, que deve ser deixada, pelo menos como regra, à iniciativa privada. Mas o Estado, como dito, ele tem funções importantes na atividade econômica, principalmente de regulação e fiscalização da atividade econômica. Então, o que nós vamos analisar agora são as formas de atuação do Estado na ordem econômica. Então, eu coloquei formas de atuação do Estado na ordem econômica. O Estado, malgrado reconheça a propriedade privada e a liberdade de iniciativa, como visto, ele condiciona o uso da propriedade, o desempenho da atividade econômica ao bem-estar social. Veja especificamente o artigo 170 da Constituição, inciso 2, 3, 5 e 6. Veja lá. Caput 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Então veja que a ordem econômica ela deve se pautar também na valorização do trabalho humano. Seguindo, na livre iniciativa, e tem por objetivo, essa é a finalidade da ordem econômica, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observados os seguintes princípios. Vamos destacar agora os incisos 2, 3, 5 e 6. 2. Propriedade privada. Como visto, a propriedade privada ela é
um direito fundamental, uma garantia constitucional. 3, função social da propriedade, mas não desvinculada da função social. Então, embora se garanta no nosso Estado a propriedade privada ela está atrelada, ela está imbricada com um objetivo, com uma finalidade, com uma função, que é a função social da propriedade. Então, a propriedade privada, assim como a atividade econômica, ela tem esse fim, trazer benefícios à sociedade como um todo. Seguindo lá, inciso 5, defesa do consumidor, proteger, portanto, o consumidor. Inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seu processo de elaboração e prestação. Também podemos destacar, como já colocado, inciso 7, reduzir as desigualdades regionais e sociais. 8, busca do pleno emprego. Então, nós temos aqui as formas de atuação do Estado que visam alcançar esses fins, esses objetivos. Então, retornando, o Estado, embora reconheça a propriedade privada, então o Estado reconhece, por óbvio, a propriedade privada e a liberdade de iniciativa, elas não são absolutas. Condiciona o uso da propriedade e o desempenho da atividade econômica ao bem-estar social. A atividade econômica tem que trazer algum retorno, algum benefício à própria sociedade, considerando o objeto da atuação estatal. Dessa forma, o Estado pode intervir sobre a propriedade e também o domínio econômico. Nós vamos ver essas formas de intervenção. Então é importante destacar que a atividade econômica ela não é o fim em si. A atividade econômica deve atender a uma finalidade. A propriedade privada não é o fim por si só. Ela também deve atingir um objetivo, uma finalidade, deve ter uma função, que é o bem-estar social, que é algum interesse da própria sociedade, inclusive proteção ao meio ambiente, como falado. Então agora a gente vai analisar as formas de intervenção do Estado na atividade econômica. Intervenção do Estado na propriedade. Significa que os bens situados no território nacional são ou podem ser objeto de intervenção do Estado na propriedade, por meio, e aqui nós temos os instrumentos, as formas de intervenção do Estado na propriedade, por meio de requisição, por exemplo, requisição administrativa, ocupação temporária, limitação administrativa, tombamento, parcelamento e edificação compulsórios, servidão administrativa, e desapropriação. Com fundamento nos artigos 5º, incisos 24 e 25, 22, inciso 3, 23, inciso 3, 24, inciso 7, 136, parágrafo 1º, inciso 2, 139, inciso 7, 182, parágrafo 4º, incisos 1 e 3, 184 e 216, parágrafo 1º. Então nós temos os instrumentos constitucionais de intervenção do Estado na propriedade. Veja lá o artigo 5º, inciso 24 e 25. Olha o que diz. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então, grife necessidade ou utilidade pública. Essa é a finalidade que deve ser atendida. Ou por interesse social, olha lá, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, que nós vamos ver. Inciso 25. No caso de eminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, requisição administrativa, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Então, veja, poderá usar propriedade particular, hein? Aqui é muito importante. Então, muita atenção. A requisição administrativa prevista lá no artigo 5º, inciso 25, cuida de requisição de bem particular. A requisição de bem público vai depender, por exemplo, da decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. Veja o artigo 136 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 2. Olha o que diz lá. 136, parágrafo 1º, inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Então, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Grife. Então, pegue lá no artigo 5º, inciso 25, faça uma remissão, grife particular, e faça uma remissão ao 136, parágrafo 1º, inciso 2. Então, a requisição, ocupação, o uso de bem público, ele vai depender da anterior decretação, aqui no 136, do estado de defesa. Já no caso de estado de sítio, nós temos o artigo 139, incisos 6 e 7. Diz lá: na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. E 7. Requisição de bens. Requisição de bens. Não diz aqui de bem apenas particular, de bens em sentido genérico. Em relação a esse ponto, eu trago a importante decisão do Supremo Tribunal Federal. O mandato de segurança 25295. O vício de inconstitucionalidade que afeta e compromete o decreto presidencial em questão é suscetível de reconhecimento. No caso, ora, exame, por dois motivos. Primeiro, porque a União Federal não dispõe de legitimidade. Então, veja, não dispõe de legitimidade para requisitar bens, serviços e recursos financeiros pertencentes a qualquer município. Eis que a prerrogativa a que se refere o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, em contexto de normalidade institucional, esse detalhe é importante, veja, em contexto de normalidade institucional. Ou seja, quando não for decretado, por exemplo, estado de defesa, estado de sítio, somente pode incidir sobre a propriedade particular. Então veja que em situação de normalidade, não pode um ente federativo requisitar, promover intervenção em bens, serviços de outros entes federativos, em situação de normalidade. A requisição permitida, com fundamento do artigo 5º, inciso 25, é de bens particulares. Porém, excepcionalmente, em situações de anormalidade institucional, política, social, onde você tiver decretação, por exemplo, de estado de defesa, de estado de sítio, aí sim pode haver requisição de bens ou serviços públicos. Nos artigos 22, inciso 3 e 24, inciso 7, nós temos competências legislativas. Veja lá, 22, compete privativamente à União legislar, inciso 3, sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. E também competência legislativa no 24. Diz lá: compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre, inciso 7, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. No 23, nós temos competência político-administrativa. Vamos ao 23, inciso 3. É da competência comum da União, dos Estados, DF e municípios. Então, competência aqui no 23, político-administrativo. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, são formas de intervenção do Estado na propriedade, na atividade econômica. 136, Estado de Defesa, e 139, Estado de Sítio, já vimos. Agora, 182, parágrafo 4º, incisos 1 e 3. Parágrafo 4º.
é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva de: inciso 1, parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 3, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Então, também mais uma forma de intervenção do Estado na propriedade, a possibilidade de desapropriação de imóvel urbano. Vamos agora ao 184. 184. Compete à União desapropriar, grife, desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural, que não esteja cumprindo sua função social, grife, função social. Faça uma remissão ao artigo 186, nós já vamos até ele. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, aqui não é em dinheiro, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Agora, 186. A função social da propriedade, nesse caso rural, é garantida, é cumprida, quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. São requisitos cumulativos, tá? 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Agora, parágrafo 1º do artigo 216. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, olha lá, que a gente já havia destacado, desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. Vimos os meios, as formas, os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade. Agora a gente vai ver os meios, os instrumentos, as formas de intervenção do Estado no domínio econômico. Intervenção do Estado no domínio econômico. As atividades desenvolvidas pelas sociedades empresárias são objeto de intervenção do Estado no domínio econômico, com o fim de promover a justiça social, a que se refere os artigos 170, caput, e 193, todos da Constituição Federal. Nós vamos analisar a seguir. O artigo 170 já havíamos visto. Agora, artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e justiças sociais. Nós vamos avançar um pouquinho mais adiante no estudo da ordem social, mas aqui a gente já faz o link. Agora vamos ver propriamente os mecanismos de intervenção do Estado na ordem econômica. A intervenção do Estado na economia, ela é operacionalizada pelos mecanismos de 1. Planejamento, sempre importante lembrarmos a função do Estado em relação à ordem econômica. Lembrem lá a função de planejamento. Fomento público, fiscalização, prevenção, repressão ao abuso do poder econômico e, excepcionalmente, exploração direta de atividade econômica.
Vamos discorrer em relação a cada um desses mecanismos: planejamento, fomento, prevenção, fiscalização, atuação do Estado na ordem econômica. É o que a gente passa a fazer agora. Então, primeiramente, planejamento. Planejamento é entendido como processo de racionalização da atividade econômica, mediante a definição de limites e objetivos da intervenção do Estado na economia, formalizado nos planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento econômico. A estrutura do planejamento ela é formada por previsões, meios e objetivos. O planejamento contém as previsões de comportamento, de forma que, a partir do diagnóstico da economia, é traçado um prognóstico sobre a conduta dos sujeitos econômicos. Os meios são dispostos no planejamento, pela coordenação de ações estatais, de modo a instrumentalizar as políticas públicas com essa finalidade, com o fim que deve ser, em última instância, como falado, promover o bem-estar social, garantir o desenvolvimento nacional, o pleno emprego. Mas retomando, o planejamento encerra, como falado, a formulação de objetivos, de sorte que a planificação da economia é determinante para o setor público, que deve planejar o desenvolvimento econômico, como também implementar as políticas públicas nos setores e regiões estabelecidos no planejamento, indicativa para o setor privado, que pode sofrer influências em decorrência do fomento público ou exploração direta da atividade econômica pelo Estado, nos setores e regiões contemplados pelo planejamento. Agora, atividade de fomento público. Fomento público, fomento, a palavra, incentivo, tem uma expressão na língua inglesa, nudge, muito utilizada em tempos recentes. Nudge significa uma cutucada, um empurrãozinho, né? Essa expressão ela ganhou importância na seara jurídica a partir de um livro de Cass Sunstein, grande jurista norte-americano, que defende que o Estado, em determinadas situações, ele deve dar esse empurrãozinho, essa cutucada. Aqui nós chamamos de fomento. Então a Constituição também traz essa possibilidade do Estado atuar dando esse empurrãozinho, essa cutucada, esse fomento, portanto, que caracteriza como incentivo do Estado. Então, fomento público pode ser definido como incentivo do Estado, direto ou indireto, às atividades econômicas que concorram para o progresso da sociedade. O fomento público é executado diretamente por entidades políticas, que podem conceder incentivos tributários, financeiros. Incentivos tributários de natureza negativa implicam renúncia de receita, como subsídio, isenção, redução da base de cálculo, alíquota, crédito presumido, anistia, remissão. Já os incentivos financeiros de natureza positiva importam em realização de despesas públicas, a exemplo de restituição de tributo. O fomento público ele é executado indiretamente por entidades administrativas e intermediárias, que devem fornecer ensino, assistência a determinadas classes sociais ou categorias profissionais. Entidades administrativas são pessoas jurídicas de direito público, que detêm autonomia administrativa, com as autarquias e fundações públicas, por exemplo. As entidades intermediárias, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo dos serviços sociais autônomos e organizações sociais. Agora, prevenção e repressão ao abuso do poder econômico. A prevenção e a repressão do abuso do poder econômico são formalizados pela imposição de medidas de polícia administrativa contra as práticas de restrição à livre concorrência, que, em geral, objetivam o aumento arbitrário dos lucros, dominação dos mercados ou eliminação da concorrência. As formas de restrição da concorrência englobam o acordo colusório, deflagrado como composição voluntária para aumentar preços, reduzir a produção e dividir mercados, abuso de posição dominante,
demarcada como limitação das decisões de produção e distribuição de riquezas no mercado, e concentração empresarial, desenhada como alteração estrutural sobre a propriedade ou gestão de empresas integradas. As formas de defesa da concorrência envolvem a apreciação dos atos de concentração empresarial que possam prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, que também dispõe de atribuição para operacionalização das penalidades cominadas às infrações contra a ordem econômica. Nesse sentido, o abuso do poder econômico e a concorrência desleal são diferentes, a partir da constatação de que o abuso do poder econômico diz respeito aos interesses meta-individuais no mercado, com a aplicação da lei antitrust, enquanto a concorrência desleal gira em torno de interesses individuais dos concorrentes, com a incidência do Código de Propriedade Industrial. Agora, exploração direta da atividade econômica. A exploração direta de atividade econômica ela é conferida às empresas públicas e sociedades de economia mista de intervenção no domínio econômico. A atividade econômica pode ser objeto de exploração em regime de absorção ou monopólio e, sobretudo, participação ou concorrência no mercado por imperativos de segurança nacional ou relevante interesse público. Nós vimos, portanto, que a atuação do Estado na ordem econômica ela é subsidiária. Então agora nós vamos ver os instrumentos de redução da atuação estatal na ordem econômica. A redução da intervenção do Estado no domínio econômico ela pode ser desencadeada pela transferência da execução de atividades do Estado para entidades da sociedade, pelos mecanismos, pelos instrumentos de desestatização e regulação, com o escopo de redimensionar as funções e o tamanho da estrutura da administração pública, com SPEC, nos artigos 21, inciso 11, 177, parágrafo 2º e inciso 3 da Constituição Federal. Vamos agora analisar as formas de desestatização e de regulação. Desestatização consiste na redução do tamanho do Estado, às dimensões adequadas para o exercício das funções que lhe compete à sociedade, sendo devolvidas à iniciativa privada, às atividades indevidas ou excessivamente estatizadas, sob a forma de privatização, terceirização, delegação e gestão associada de funções públicas. Essa desestatização pode se dar através de privatização, que é definida como alienação dos direitos que asseguram à administração pública a predominância na deliberação social e o poder de eleger a maioria dos administradores da empresa estatal. 2. Terceirização, delineada como transferência da execução de determinada atividade a terceiros, conservando a administração pública o planejamento e o controle. Delegação é denotada pelos contratos administrativos de concessão e permissão, pelos quais a administração pública transmite a gestão de certas atividades para pessoas jurídicas, consórcios de empresas ou pessoas naturais que possuam condições para a sua execução, por conta e risco próprio, remunerados por tarifas pagas pelos usuários. Por fim, gestão associada de funções públicas. É desenhada pelos acordos administrativos de consórcio, convênio, contrato de gestão, acordo de programa, pelos quais a administração pública procede à ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades, bem como a delimitação de metas de desempenho e transferência de recursos humanos e materiais para tanto. Agora, regulação. Regulação corresponde à atividade normativa, ou seja, regulamentar, principalmente técnica, desenvolvida pelas agências reguladoras, sobre os quais versa a Lei 13.848
de 2019. Esse 20 aqui está errado, tá? Vou riscar. 2019. Fortes nessa premissa, as agências reguladoras são autarquias especiais e, para o exercício das funções normativa, fiscalizatória e parajudicial, são dotadas de autonomia técnica, financeira e administrativa. Então, aqui merece o seguinte destaque. As agências reguladoras têm essa função normativa, como dito, essencialmente técnica. Possuem ainda função fiscalizatória e parajudicial. Para garantir o pleno exercício dessas funções, que essas funções sejam exercidas de forma efetiva, a Constituição garante a essas entidades autonomia técnica, financeira e administrativa. As agências reguladoras de serviços públicos, como dito, são autarquias especiais, distintas, pois, das entidades autárquicas, que, em regra, compõem a administração pública. A função normativa, fiscalizatória e parajudicial são características das agências reguladoras. Então, as agências reguladoras possuem 3 características: a função normativa, fiscalizatória e parajudicial, que funcionam como instância de produção de normas, função normativa, portanto, regulatórias pela administração pública, fiscalização, função fiscalizatória, sobre a regularidade da prestação de serviços públicos que houverem sido delegados à iniciativa privada. E, por fim, parajudicial, o arbitramento dos conflitos de interesses entre os delegantes, delegatários e usuários. As agências reguladoras de serviços públicos são forjadas pela autonomia técnica. Eis que as decisões das agências reguladoras têm, ou pelo menos devem ter, motivação predominantemente técnica, não havendo falar em recursos administrativos impróprios. Garantida a autonomia financeira, na medida em que as agências reguladoras têm receitas que lhes são destinadas, por exemplo, as taxas de fiscalização da administração pública. Possui ainda autonomia administrativa, tendo em vista que os conselheiros das agências reguladoras têm investidura por tempo certo, somente havendo a possibilidade de demissão em caso de falta grave apurada em procedimento administrativo disciplinar, não podendo a exoneração dos conselheiros delas ficar a critério discricionário do Poder Executivo, pois tal fato poderia subverter a própria natureza da autarquia especial, devotada à regulação e fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito da entidade política respectiva, com certo grau de autonomia conferido por lei. Bom, pessoal, fechamos então o estudo da ordem financeira, ordem econômica e financeira. Até a próxima aula, bom estudo a todos.